Numa noite dessas de insônia, fiquei virando Disney Plus, revendo grandes clássicos da Disney, deliciando lá com o Pato Donald, e cheguei nesse quadrinho sensacional da Panini, em que o nosso mais adorável Pato se transforma no carcaju mais amado da Marvel, ganha esqueleto de adamantium e tudo. Fica um convite aí para vocês reverem lá no Disney Plus um dos maiores sucessos de bilheteria de 2024, que foi Deadpool e Wolverine, com Hugh Jackman ao lado do Ryan Reynolds e Hugh dublado pelo Luiz Faier Mota, que é a voz brasileira de Sylvester Stallone. Só que não é nem Adamantium, nem Rambo, nem Rock que a gente vai falar hoje. Um dos filmes mais badalados desta Oscar Season de 2025 se chama A Verdadeira Dor, A Real Pain, que eu vi no Festival do Rio no ano passado, numa sessão lotadaça, mega concorrida. É um filme que já rendeu o Globo de Ouro de melhor coadjuvante pro Kieran Culkin, o irmão do Macaulay Culkin, né, do Esqueceram de Mim. Is anyone else feeling this right now? Irmão talentosíssimo que fez Succession, na série que todo mundo ama e alguns amam odiar, um pouco o meu caso. E esse filme tá abrindo o ano cinéfilo brasileiro e consagrando no posto de diretor um ator que se revelou ali no início dos anos 2000 e ganhou muita notoriedade interpretando Lex Luthor na fase DC Comics do Zack Snyder. I figured out way back. Eu tô falando do Jesse Eisenberg. Esse ator tem um lugar muito cativo no coração dos cariocas, porque ele empresta a voz para Ararinha Azul do Rio, a animação tão bem sucedida do Carlos Saldanha, e esteve aqui na cidade em 2011 para divulgar o filme numa maratona de lançamento. Ele veio com uma turma aqui, Jamie Foxx estava aqui, Rodrigo Santoro, enfim. E o Eisenberg virou assim uma espécie de rosto, símbolo de um cinema muito criativo que vem dos Estados Unidos na seara indie. Roda VT com os filmes da contenda deste Arena no Set, a rede social de David Fincher. But I was kidding, for God's sakes. Doesn't anybody have a sense of humor? E a Lula e a Baleia de Noah Baumbach. We're going to separate. Roda a vinheta! Os dois diretores em lados opostos do ringue nesta arena aqui, David Fincher e Noah Baumbach, tiveram produções de bastante vulto na streaming esfera por conta da Netflix. O Baumbach concorreu à Palma de Ouro de Cannes em 2017 com Meyerowitz Stories, que é um filme que tem o Dustin Hoffman, Ben Stiller e, em especial, Adam Sandler. E Adam Sandler dublado aqui entre nós por Alexandre Moreno. Então vale muito a pena fuçar o grande N atrás desses filmes, assim como a história de um casamento que rendeu a ele a chance de concorrer ao Leão de Ouro do Festival de Veneza, tendo Scarlett Johansson e Adam Driver discutindo várias questões muito ligadas à própria biografia dele. David Fincher pode ser encontrado na Netflix não apenas por vários seriados. Vale lembrar que ele teve na gênese do House of Cards, que foi um seriado pilar e posteriormente super polêmico da Netflix. Mas ele aparece lá com The Killer, que tem o Michael Fassbender, inspirado numa HQ, ou melhor, uma BD, banda desenhada francesa, sobre um assassino profissional que se mete numa série de confusões enquanto tenta lidar com seus dilemas existencialistas. Quando eu estava falando da verdadeira dor, a Real Pain, eu citei o desempenho do Eisenberg como diretor, mas ele também brilha como ator. Ele tem uma interpretação devastadora. É a história de dois primos que fazem um turismo histórico passando por territórios na Polônia
assolados e assombrados pelo Holocausto. E o mais estranho é que tem situações engraçadas nessa jornada que liga com a capacidade de amar de família, de lidar com as diferenças. We think of ourselves as these like very American creations, you know? And I guess that we are. I guess that's like the essence of America. Essa questão de lidar com as diferenças está no eixo de várias escolhas profissionais que o Eisenberg fez ao longo da carreira, mas acho que a mais notável delas, num momento de maturação dele ali como ator, acontece em 2010, quando ele faz The Social Network, a rede social, com o David Fincher, mas que é um filme que neste início de 2025 ganhou uma certa pecha de maldito, eu acho que por uma razão que todo mundo se incomoda, mas que factualmente precisa dizer que é o problema todo ligado ao Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, e as suas atitudes bastante condenáveis, associações condenáveis, enfim. Não vou entrar muito nesse mérito, nessa polêmica, mas eu acho que existe toda uma mobilização que talvez ameace até o futuro desta social network, que foi tão importante para unir tanta gente e também desunir. E essa natureza anfíbia de construir e destruir ao mesmo tempo está na base desse filme. Eu vou até botar meu óculos para não errar os números para vocês. Só para vocês terem uma ideia, o Rede Social, ele custou 40 milhões de dólares e ele faturou 224 milhões e 900 mil, ou seja, uma fortuna assim, inenarrável. Queria dar uma puxão de orelha que esse filme foi lançado no Brasil com uma dublagem péssima. Ele teve 8 indicações ao Oscar e ganhou em 3 frentes: roteiro adaptado, montagem e trilha sonora por Trent Reznor e o Atticus Ross, que estão bombando aí com Rivais e também com Queer, em parcerias com Luca Guadagnino. É uma produção adaptada de The Accidental Billionaires, do Ben Mesrich, livro que chegou a ser lançado no Brasil. E eu acho que tem uma coisa importante: o Fincher é um diretor que tem uma precisão extrema. Ele transforma todas as histórias dele, que são histórias de excesso, em panelas de pressão a ponto de estourar, vencendo assim desde o Seven. Aliás, já era assim no Alien 3, que é um filmaço que merece ser redescoberto. Estava há pouco tempo no Disney Plus, vindo do Star Plus. Social Network dá conta da biografia do Zuckerberg a partir de todas as suas incontinências afetivas, ao lidar com amores, com amizades e ao lidar, sobretudo, com cifras na construção desse labirinto de encontros e desencontros que o Facebook se tornou. É um jogo de intrigas, é um jogo de traições e é um jogo de desamores, e que o Eisenberg, no papel principal, tem uma interpretação matematizada, precisa. É um trabalho assim de gênio. I believe I deserve some recognition from this board. Sempre que eu lembro de The Squid and the Whale, a Lula e a Baleia, eu me lembro de uma pessoa muito querida para mim, que é o meu professor de literatura, Márcio Maia. Se eu almejei chegar em algum lugar na vida, cheguei, eu não sei. Foi por conta desse professor que me dizia sempre que a cultura não espera pela gente. A gente deve ir atrás da cultura, correr atrás dela. E ele sempre pedia nas aulas dele para que a gente lesse Édipo Rei e Hamlet, porque ele dizia que eles eram exemplares daquilo que é mais fundamental para toda boa dramaturgia: família. E é sobre família que versa A Lula e a Baleia, que é um longa cheio de referências biográficas de seu diretor, o Noah Baumbach. Ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro por essa narrativa, e antes ele passou pelo Festival de Sundance. Ele foi premiado ganhou o Waldo Waltz, que é um prêmio lá voltado para script, e ganhou um prêmio de direção. A direção é precisa. Esse filme custou $1,5 milhão de dólares e faturou 11 milhões. Para uma produção indie, é algo bastante considerável. Curiosamente, assim como a Rede Social, ele tem uma dublagem péssima no Brasil. O Eisenberg é o filho mais velho de uma família de intelectuais ligados à literatura. O pai é um professor e escritor, já um romancista. O filme se passa na década de 80. Na década de 70 ele teve um prestígio, ele foi alçado à condição de promessa, de enfant terrible, assim, das letras.
E na sequência ele naufraga inclusive economicamente. E a Laura Linney, numa interpretação extraordinária, ela vive uma aspirante à escritora, com textos publicados em revistas, prestes a lançar seu primeiro romance, no momento que o casamento acaba. E o personagem do Jeff Daniels, que é o pai, ele propõe uma guarda compartilhada porque ele pagaria menos pensão com isso. Isn't that kind of a stock question for a shrink? Yes. That's more or less how this works. Tem toda uma sorte de contratempos que vai cercar essa partilha de filhos aí tão dolorosa que o Eisenberg traduz brilhantemente, até dá pra gente a metáfora que dá título ao filme, A Lula e a Baleia. Eu vi Seven num cinema que não existe mais, no Meia, chamado Para Todos. E num determinado momento faltou luz e era um clima tenebroso, assim, meio tenso, naquele afã de psicopata, de morte, de pecado capital. Vocês imaginam o celeuma que não foi uma falta de luz ali. Have you ever seen anything like this? No. O Fincher tem, portanto, um lugar cativo no meu coração. Porém, Noah Baumbach redesenhou várias das minhas certezas sobre a afetividade nas telas com A Lula e a Baleia. E por conta disso, o vencedor desta arena no set, The Squid and the Whale, A Lula e a Baleia, Noah Baumbach. Jesse Eisenberg arrebenta. Outro dia me cobraram para falar aqui no Arena no Set quais foram os filmes favoritos de 2024 para mim, tipo meu top 10. Para não tomar muito tempo dessa nossa batalha, eu vou dizer que o melhor filme para mim do ano passado foi Queer, de Luca Guadagnino. Eu amei esse longa-metragem. Daniel Craig, indicado ao Globo de Ouro, tem uma interpretação espetacular. O filme concorreu ao Festival de Veneza. Só que talvez o número 2 da minha lista seja o foco da minha dica aqui desse programa, que é Testamento, do canadense Denis Arcand. Esse filme é uma grande reflexão sobre o que existe de bom, o que existe de nefasto na cultura woke. E ele tem, assim, uma picardia, uma ironia com tudo, não deixa nada de pé. Esse filme pode ser visto no Reserva Imovision, do meu querido amigo Jean-Thomas Bernardini, que é um dos grandes distribuidores brasileiros. O Reserva Imovision, ele tem o seu nome, uma mistura da distribuidora dele, que é a Imovision, com o Reserva Cultural, que é o cinema, a rede de cinemas dele. Tem um Reserva em Niterói, tem um Reserva em São Paulo que bomba. Então, o Reserva Imovision assim, é um streaming riquíssimo. Tem grandes produções brasileiras, tem tudo da Lúcia Murat lá, por exemplo, que é sempre uma referência importante para pensar a brasilidade. E é justamente assim, num timbre de brasilidade que a gente queria deixar um abraço carioquíssimo de bom sucesso pro Jesse Eisenberg. Esteve no Rio com a gente, eu tive a honra de entrevistar ele, tomar água de coco com ele. Entrevistei ele e Anne Hathaway juntos. Eles dois estão no Rio do Carlos Saldanha. Is there anything else I need to know? Yes, I can't fly, I pick my beak, and once in a while I pee in the bird bath. Que, aliás, merece ser visto com todo carinho. Saldanha é um grande diretor. A gente já teve uma peleja com ele aqui, com Era do Gelo, mas acho que tem outras coisas para ser faladas da animação em que ele integra. Não por acaso a Blue Sky dele fez o Snoopy, que é um filme inesquecível. Para isso, seria fundamental ter as dicas de vocês. E mais do que isso, mais fundamental ainda é ter atenção para vocês com toda a diversidade que não só o Arena no Set tem, mas toda a família 7x7 que tem dica de filme, resenha sobre grandes diretores, dica de dorama, tem de tudo. Acompanha o nosso canal, deixa suas sugestões, dá umas dicas aí do que você gostaria de ver que a gente falasse aqui. Veja o nosso conteúdo, segue a gente e salve o cinema!